Muito bem, irmãos, chegamos na lição de número 11 da nossa EBD, Oração e Generosidade. O objetivo que vai nortear essa lição é saber compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo. Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade. Ofertar com generosidade e com alegria. O textuário vai dizer, o textuário está em Hebreu, no capítulo 13, 16, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. A igreja de Jerusalém estava passando por algumas dificuldades financeiras. E por que eles estavam passando por essa dificuldade? Eles não souberam administrar o que tinham? Talvez é a pergunta que alguém faz quando vai ajudar alguém. Essa pessoa não soube administrar. Quais fatores levou a igreja de Jerusalém a estar nessa situação? Seria um fator político? Pode ser que sim. Talvez ela tenha tido alguma dificuldade em relação ao governo romano. Poderia ser um fator escatológico? Perspectiva escatológica equivocada? Poderia. Fator climático? Poderia. Poderia ser um desastre natural, como o profeta Agabo relatou? Poderia. Mas Paulo traz a luz e a primícia que Paulo vai tratar é que não importa o motivo por que os irmãos estavam passando necessidade. Era um dever daqueles que amam agora ajudar a igreja de Jerusalém. E é isso que Paulo vai tratar nessa lição. Ele disse: olha, irmãos, não espere eu chegar aí para pedir oferta para vocês. Não espere eu chegar aí e relatar os problemas da igreja de Tessalônica, da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, da igreja de Jerusalém, da igreja da Galácia. Mas vocês se reúnem no domingo e já colocam à parte aquilo que vocês pretendem ofertar, aquilo que vocês pretendem doar para a igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Deus ama aquele que contribui com alegria. De que forma nós nos dirigimos ao gasofilácio para depositar nossa oferta? Por constrangimento? Por um apelo emotivo da liderança do culto, do dirigente do culto? Porque alguém fez um apelo relatando as dificuldades que o missionário está passando? Cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, mas não pense que
que Deus montou um balcão de negócio para negociarmos com Ele, eu vou dar tanto para receber tanto, porque Deus não montou um balcão de negócio, a igreja não é uma empresa que visa lucro, a igreja é uma instituição do Senhor para pregar o Evangelho, para espalhar boas novas, mas para fazer a diferença também e para socorrer aos necessitados. Não estamos aqui defendendo nenhum ensino de assistencialismo, nós estamos tratando do que o apóstolo Paulo está dizendo de sermos generosos, de entendermos que aquilo que você tem, aquele dom que o Senhor concedeu a você, não é propriedade sua. Você é apenas um mordomo administrador. A lição vai dizer que alguém pode perguntar: quanto do meu dinheiro eu devo entregar? E o comentarista vai dizer que a pergunta deveria ser diferente. Quanto do dinheiro de Deus deve ficar comigo? Porque quando você vai ao gasofilácio, você não deposita lá a maior parte. A maior parte fica com você. Então você entenda que Deus te abençoou, concedeu você um dom, e agora você precisa ser generoso para socorrer aqueles que necessitam, aqueles que precisam da sua ajuda. A igreja de Jerusalém estava precisando. E aí foi que Paulo falou: não espere eu chegar aí para relatar a vocês os problemas, já separe antes, oferte antes. Já sai de casa com o seu propósito, aquilo que você vai ofertar no primeiro dia, ao receber o seu pagamento, já separe a sua oferta, dê a Deus as primícias, dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E assim nós vamos sermos muito mais abençoados se aprendermos esses princípios que norteia a nossa vida, como o apóstolo Paulo estava dizendo. A generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Deus é Senhor e provedor, Ele cuida dos seus filhos. O Salmo 1 nos ensina que, ou melhor, a oração do Pai Nosso nos ensina que é o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. A Bíblia vai dizer que não adianta nós ficarmos preocupados com o que devemos, com o que vamos comer, com o que vamos beber, porque se Deus cuida de cada um de nós, cuida dos pardais, cuida dos lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto Deus veste os lírios do campo. Então ele cuida, ele sabe cuidar dos seus filhos. E aquilo que você tem, você pode dizer: bom, é porque eu administrei bem, sou um bom administrador. E deve ser, e devemos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Mas aquilo não é mérito nosso, meus queridos, é graça. Tudo que Deus te deu é porque Ele foi gracioso com você. Agora você precisa ser generoso ao suprir as necessidades da obra do Senhor. A igreja pode passar por crises, por dificuldade, mas somos nós os que fomos convencidos por Cristo que devemos suprir as necessidades dela com aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. A lição tem vários tópicos e o tempo que nós temos não é suficiente para discorrer em todos eles. Então eu vou pensar algumas coisas aqui e os irmãos em casa peguem a sua revista, estude todos os tópicos e vocês vão tirar lições maravilhosas. A generosidade promove gratidão entre nós,
Então, o comentarista vai dizer que é importante também a gente ter gratidão com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e aí na hora certa saber também dividir com aquele que estiver passando necessidade. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Então o comentarista vai fechar com esse texto aqui de Paulo, porque o texto, a revista está falando sobre oração, mas está falando também de sermos generosos. Aí ele vai dizer: o que Paulo está nos ensinando é que, se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos aprender a ser generoso com elas. Quanto mais amor nós formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. Meus queridos, sejamos generosos. Amemos a causa do Mestre. Amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Repito, não estamos falando, irmãos, de assistencialismo. Estamos falando de sabermos repartir, sabermos compartilhar. Compartilhar do amor de Deus, compartilhar dos bens, compartilhar da graça, compartilhar a misericórdia e sermos agradecidos a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos e vamos prosseguir com a graça de Cristo. Amém?